autoridades de segurança e justiça do nosso país. Eu estou aqui fazendo uma reflexão dos acontecimentos históricos do passado. E me deparei com um povo, com uma nação cheia de problemas. Foram vencidos por tropas inimigas, pelos filisteus, tiveram seus bens saqueados, tiveram que ficar andando de cidade em cidade. Tiveram muitas percas, inclusive percas de familiares. De repente, uma história semelhante a esta, do povo de Israel, lá no passado, muito antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, lá no começo, retrata essa história nos livros de Samuel. De repente é assim o retrato da sua vida. O senhor é um policial, é uma autoridade de segurança e justiça, e você teve grandes percas, você não perdeu o sono, não consegue mais dormir, vive estressado, tem problemas de depressão, você perdeu entes queridos, perdeu seu casamento, perdeu seus filhos para o crime, mesmo o senhor sendo uma autoridade de segurança. Pois é, não é só o senhor e a senhora não. Isso faz parte da história da humanidade. Agora uma coisa é certa, está dentro do senhor e da senhora mudar este quadro. E a oportunidade é agora. Por quê? Essa mesma história lá atrás, as tropas de Israel, as pessoas que eram da área de segurança lá em Israel, daquela nação, como o senhor e a senhora, que compõem, que é um integrante de força de segurança, para guardar a cidade, para guardar a vida das pessoas, aquelas tropas tinham virado as costas para Deus. E aí Deus enviou um sacerdote para pregoar, para ministrar a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui. Naquela oportunidade, foi Samuel. Foi Samuel. E agora, sou eu, aqui junto com os voluntários do FP, que estão sempre indo até o senhor e a senhora. Nós saímos das nossas casas e vamos até vocês, nas suas unidades de segurança, levando a palavra de Deus. Então, é a mesma história de milhares de anos atrás. E naquela oportunidade, diante de tantas percas, olha só o que, naquela época, o sacerdote disse para aquelas tropas e para aquela nação de um modo geral. Ele alertou aquelas pessoas. No capítulo 7 de 1 Samuel, no versículo 3, ele diz assim: então falou Samuel era o sacerdote, a toda a casa de Israel, ou seja, toda aquela nação, todas aquelas tropas do exército de Israel, e ele diz, dizendo: se com todo o vosso coração converterdes ao Senhor, olha só, se voltar para Deus, crer em Deus, crer no poder, na existência, agir de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, isto é conversão, é tirar os seus pensamentos, é tirar os seus achismos, as suas vontades, que de repente não lhe ajudaram, e colocar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Foi isso que aquele sacerdote daquela época alertou aquelas pessoas. E olha o resultado. Um exército poderosíssimo de inimigos, que eram os filisteus, na sequência dos versículos seguintes, como diz o versículo 7, que os exércitos inimigos viram que o povo de Israel estavam em Mispa, que era um local, uma cidade, acampados. O exército dos filisteus, que era poderosíssimo, inclusive em armas, em treinamentos de guerra, muito mais capaz do que o povo de Israel, veio contra o povo de Israel. Bastou uma ação daquele povo, as tropas de Israel, o exército, ou seja, os policiais, as autoridades de Israel, acabaram de ouvir do homem de Deus, do sacerdote, para se voltarem para Deus. E eles se voltaram para Deus, se inclinaram ao Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso. Olha o que aconteceu no versículo 7, aliás, vou ler o 8, diz assim:
Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel, que era o sacerdote: não cesses de clamar ao Senhor, vosso Deus, por nós. Quer dizer, quando eles pediram a oração, é porque eles já estavam crendo em Deus. Eles criam que somente Deus para livrar eles daquele exército tão poderoso que era o exército dos filisteus. Por isso que eles falaram ao sacerdote: ore por nós, porque só Deus para nos livrar. Ou seja, já havia fé, já havia crença, tinham se voltado para Deus. Faça isso, senhor e senhora, faça isso. E o profeta clamou a Deus por aquele exército, por aquela força de segurança. E, na continuidade, não cesse de clamar ao Senhor vosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Na continuidade, Deus mandou chuva, trovões, escuridão, confundiu o inimigo. E aquelas tropas que creram em Deus, que era o povo de Israel, diante de um inimigo poderoso, o poderoso da terra, que foram os seus inimigos, foram consumidos, e eles prevaleceram. E a casa de Israel, que estava destruída, de muitas percas, eles reconquistaram novamente as terras, as famílias se restabeleceram. Israel foi reconstruído. O exército de Israel perseguiu os filisteus e tomou todas as cidades, porque Deus deu a vitória. Senhor e senhora, se volte para Deus e Ele lhe dará a vitória. Você vai voltar para casa depois da sua jornada de trabalho em paz. Você vai voltar para casa, o seu casamento vai estar reconstruído. Você vai ter discernimento para conduzir as suas demandas dessa vida social na terra sem percas. Mas Deus lhe guiando, Deus à frente, a sua fé sendo restabelecida dia após dia, através da pregação do Evangelho por esses homens e mulheres de Deus que estão aqui comigo. Esses aqui são os Samuels dos tempos presentes, aqueles que propagam a fé. A fé vem por ouvir, segundo a palavra de Deus. Então abra os seus ouvidos, porque nós iremos pregar. E o senhor e a senhora, que é uma autoridade, vai prevalecer em todas as suas empleitadas, em todas as suas jornadas, quer seja no casamento, quer seja no seu trabalho, em tudo que empreender. Que Deus abençoe a todos.